Peça de Marco Martins é inspirada em Rusga no Benformoso. A estreia da peça está agendada para o dia 13 de dezembro, no Teatro Circo, em Braga. Alarcão Júdice, encerramento do EPL é complicado pelo aumento de presos. Na sua intervenção no Parlamento, a responsável pela área da Justiça atualizou a situação das obras em diversas prisões, com o objetivo de facilitar a transferência dos presos do EPL. Cristiano Ronaldo acredita que Manchester United não possui uma estrutura. O capitão da seleção portuguesa partilhou diversas revelações sobre o campo durante a conversa com Piers Morgan. Autoridade, qual é? Enquanto os candidatos se movimentam pelo território nacional, nos ecrãs representa-se uma realidade alternativa. Critérios questionáveis, ausência de lógica. A política tem dificuldades em lidar com o primeiro e não consegue subsistir sem o segundo. Os intrigantes bastidores do futebol como uma metáfora do mundo contemporâneo. Por Carlos Rodrigues. Espaço aéreo do aeroporto de Bruxelas é encerrado em consequência da presença de drones. Vários voos foram redirecionados para outras cidades da Bélgica, assim como para Paris e Frankfurt. Cristiano Ronaldo discute a sua riqueza numa conversa com Piers Morgan. Já sou bilionário há muitos anos. Na sua entrevista com Piers Morgan, Cristiano Ronaldo afirmou estar ciente da sua fortuna e mencionou ter uma equipa para discutir investimentos e oportunidades. Recurso de Dudik, líder sérvio, é rejeitado pelo Tribunal Constitucional bósnio em relação à pena de prisão. Dudik procurou anular a decisão que o condenou a 1 ano de prisão por não cumprimento das determinações do enviado especial responsável pela supervisão da paz na Bósnia. 2 horas. 3 vítimas fatais e 11 feridos na queda de uma aeronave no Kentucky. O incidente ocorreu pouco após o avião da transportadora APS ter descolado. Além disso, Paulo Rangel afirma que a União Europeia está a colaborar para atender às necessidades imediatas da Ucrânia. Investigação da Judiciária sobre a morte de uma menina de 12 anos em Braga. Habitantes estão em estado de choque após a queda fatal do 7º andar do edifício onde a jovem residia com a mãe. Luís Santana, líder da Media Livre, afirma: ainda é válido apostar em mídia tradicional. A ERC reuniu diversos dos principais dirigentes dos média do país para discutir a comunicação social e o futuro digital. A partir de abril, devolução de garrafas de água e latas de cerveja será remunerada. Para adquirir bebidas, é necessário pagar uma quantia referente ao depósito e o reembolso aos consumidores ocorrerá apenas mediante a devolução das embalagens. Rangel assegura colaboração europeia em apoio à Ucrânia durante 3 horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que Portugal obteve dados sobre as necessidades e confirmou que a União Europeia está a colaborar. Além disso, aumentou o número de vítimas no Kentucky. Procura em Israel pelo telemóvel da procuradora detida. Ifat Tomer Yerushalmi publicou um vídeo controverso onde se vê militares a submeter a tortura um prisioneiro palestiniano. 4 horas. IPMA. Vento forte, trovoadas e chuva nas próximas horas. O IPMA emite um aviso sobre uma frente fria, que irá cruzar Portugal continental a partir das primeiras horas da manhã. Além disso, registaram-se 4 fatálities e 11 feridos devido à queda de uma aeronave de carga nos Estados Unidos da América. A história da jovem que desejava aprender a conviver com a doença. Uma paciente com anorexia nervosa demonstrou à psiquiatra Inês Neves Caldas que, mesmo na impossibilidade de cura, é viável não perder a esperança e continuar a lutar. Recuso do Tribunal Constitucional bósnio ao recurso do líder sérvio Dudik sobre a pena de prisão. Dudik procurou anular a sentença de 1 ano de prisão por desobediência às determinações do enviado especial responsável pela supervisão da paz na Bósnia. Receia princesas. As máscaras foram incorporadas ao vestuário. A medusa de Heidi Klum, uma marquesa confinada na carruagem, o arquivo de Rosalia e a crescente tendência de incluir referências históricas nas roupas cotidianas.
Estados Unidos da América, aeronave de carga cai nas imediações do aeroporto de Louisville. A partir de abril, devolução de garrafas de água e latas de cerveja será implementada. Os consumidores devem pagar um valor de depósito ao adquirir bebidas e serão reembolsados apenas se devolverem as embalagens. Investigação em Israel para localizar telemóvel da procuradora arrestada. Ifat Tomerieiro Shalmi publicou um vídeo controverso que revela forças armadas a submeterem um prisioneiro palestiniano à tortura. Mais de 1,5 mil milhões são arrecadados pelas autarquias através do IMI. Embora aplique a taxa mínima, Lisboa ocupa o primeiro lugar na lista dos municípios que mais receitas obtém com o IMI. Iluminar as salas de cinema, iluminar os espectadores que nelas estão. É fundamental entender e desenvolver o cinema desde a sua origem artística, bem como incentivar o público. Hoje, quarta-feira, celebra-se o Dia Mundial do Cinema. Mamdani assume a presidência da Câmara de Nova York. Nas eleições mais disputadas desde 1969, Mamdani obteve uma vitória clara. Com mais de 1 milhão de votos, declarou que tinha conseguido desmantelar uma dinastia política e garantiu esperança para a cidade. Liliana Valpassos. Existem muitos jovens que nem se atrevem a, nunca fui racista, mas também nunca fui suficientemente antirracista, reconhece Liliana Valpassos, cofundadora da ONG Mundo Novo, Condino de Santiago, cujo objetivo é capacitar comunidades em situação de desfavorecimento. Governo espera a aprovação de Bruxelas para aumentar apoios às baterias e até ao início de 2026 destina 25 milhões de euros do pacote do apagão. Está previsto o lançamento de apoios de 25 milhões de euros até ao final de 2025, ou início de 2026, para fortalecer a resiliência energética das infraestruturas críticas, em consequência do apagão de 28 de abril. Qual é o momento em que Ronaldo deixará o futebol? O astro português comentou sobre a sua vida em campo e fora dele, revelando estar totalmente preparado para a fase pós-futebol. Além disso, o Conselho de Disciplina inicia um procedimento contra o FC Porto. A IMA implementa a nova legislação nos pedidos de reagrupamento familiar submetidos antes das modificações. A retroatividade está a ser questionada por imigrantes e advogados. A AIMA esclarece que a nova lei se aplica exclusivamente a pedidos que foram iniciados através da Justiça. Na ausência de intimação judicial, a agência apenas disponibilizava vagas para reagrupamento de menores em território nacional. Zohar Mamdani, do Partido Democrata, triunfa nas eleições para a Câmara de Nova York. Com 34 anos, Mamdani torna-se o mais jovem presidente da Câmara de Nova York desde 1892 e o primeiro muçulmano a ocupar o cargo. Máximo histórico de jovens sem acompanhamento a entrar em Portugal. O Jornal de Notícias revela que as solicitações de asilo aumentaram 150% em 2024, 204 jovens sem acompanhamento chegaram a Portugal. O Washington Post salienta a conquista do primeiro mayor muçulmano em Nova York. Número de mortes após queda de avião nos Estados Unidos da América atinge 7. O acidente ocorreu enquanto a aeronave tentava levantar voo com destino ao Havaí. Existem pelo menos 11 feridos. A nostalgia enquanto sintoma da contemporaneidade. Aquilo que designamos por nostalgia pode, na essência, ser o luto por uma vivência de continuidade que já não se encontra. Reconhecer essa perda é igualmente permitir a emergência de uma nova forma de presença. Artigo de Maria Clien. Ricardo Araújo Pereira. Viajar de Nova York a Boston é bastante aborrecido. A autoestrada é deficiente e os americanos não entendem a ideia de circular pela direita. Neste episódio dedicado a mísseis balísticos intercontinentais, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira comentam sobre a toxicodependência de prestígio, debatem as vantagens de não frequentar um determinado estabelecimento de ensino e fazem observações que a prevenção rodoviária portuguesa provavelmente desaprova. No final, recordam uma canção que fala sobre o melhor percurso para Tábua. Entre as 0 horas e as 7 horas, a Proteção Civil contabilizou 150 ocorrências.
Uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte está a impactar o continente português, causando chuva, trovoadas e vento. Pedro Nuno Santos persiste. O ex-líder do PS não se retira sem resistência e afirma que o aeroporto da Portela já estaria menos congestionado se o despacho de 2022 não tivesse sido cancelado. E teremos um Natal antecipado. A Proteção Civil contabilizou 150 incidentes devido ao mau tempo. As afirmações dos principais envolvidos nas notícias transmitidas em direto na Rádio Observador. Tufão. Atualização indica 66 falecidos nas Filipinas. Segundo os especialistas, a ação humana sobre o clima está a aumentar a frequência e a intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos. Lançamento bem-sucedido do Ariane 6 na Guiana Francesa. O satélite Sentinel-1D foi levado à órbita helios-síncrona pelo Ariane 6. Aumento dos suicídios em Portugal e na Europa. Qual a razão? Em Portugal, 3 vidas são perdidas diariamente devido ao suicídio, e as estatísticas têm registado um crescimento nos anos recentes. O que se está a passar? O que poderá estar a acontecer, uma vez que a saúde mental é um tema cada vez mais discutido no SNS? Vitória total dos democratas nos Estados Unidos da América. A eleição de Abigail Spanberger como governadora da Virgínia destacou-se como uma das mais significativas conquistas da noite para o Partido Democrata. Uma vitória, uma renúncia e um temporal. Qual é o significado da vitória de Zohar Mamdani nas eleições de Nova Iorque? E quais poderão ser as repercussões da renúncia de Pedro de Lee, o advogado de José Sócrates? Urgências do SNS em risco com paralisação de médicos tarefeiros. Protesto de médicos tarefeiros contra as novas normas de contratação no SNS está a ser diligenciado. José Sócrates procura escapar à decisão judicial. Alegando confiança na sua inocência, José Sócrates aparenta não estar preocupado com a celeridade do seu julgamento. E assinala o cavaquismo, a mudança e o progresso da nação. Juíza criticada pela Ordem por não conceder prazo ao oficioso de Sócrates. Desde março deste ano, João Massano está à frente da Ordem dos Advogados. 9 horas. Condições meteorológicas adversas. Danos em automóveis devido à queda de uma árvore. A árvore caiu nas proximidades do Jardim Cesário Verde, sendo esta uma das 150 ocorrências documentadas pela Proteção Civil. Além disso, neste jornal, mais de 1000 tarefeiros estão a preparar um protesto nas redes sociais. Margarida Santos, a falta de habitação ou a situação financeira precária levarão à doença. Se há um ministério onde as deficiências do governo se manifestam, é o da saúde. No episódio de hoje da Lei da Paridade, Margarida Santos, médica especializada em medicina geral e familiar, é convidada por Adriana Cardoso, Leonor Rosas e Maria Castelo Branco para discutir a situação da saúde em Portugal. Manifestações expuseram vulnerabilidades na compreensão da legislação. O provedor solicitou aos cidadãos que se informem e se familiarizem com a lei, a fim de entenderem as normas que regulam a sua aplicação. Durante a madrugada, a Rússia lançou 80 drones em direção à Ucrânia. A Ucrânia declara que conseguiu interceptar a maior parte dos drones que foram lançados pela Rússia. Conselho de Ministros em reunião. Nuno Melo no Parlamento. No Parlamento, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, está a prestar esclarecimentos aos deputados sobre o orçamento do Estado. A reunião do Conselho de Ministros decorre agora. Uma homenagem a Cavaco Silva terá lugar em São Bento às 13 horas. Organização das Nações Unidas. Portugal figura entre 6 países com legislação contra o bullying LGBTI+. Portugal destaca-se como um dos raros países que possuem proteção jurídica contra o bullying LGBTI+. Nuno Melo, Ministro da Defesa, revela a aquisição de 4 helicópteros para utilização em situações de emergência médica.
Na quarta-feira, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, é chamado a prestar declarações durante as audições de avaliação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2026. Venda controversa de barragens. Ministério Público descarta crime fiscal, mas reclama 335 milhões de euros em impostos da EDP. As procuradoras decidiram arquivar o inquérito criminal e orientaram o fisco a aplicar a cláusula geral anti-abuso para proceder à cobrança de impostos. A EDP celebrou um acordo com o comprador, no qual se comprometeu a assumir as responsabilidades fiscais. A transação envolve a venda de 6 barragens no Douro. Em 2019, a EDP referiu a operação como Projeto Monet. Agora, a apresentação do negócio de 2,2 mil milhões de euros corre o risco de ser comprometida. Consulta aqui a reportagem galardoada sobre a Mitra, o depósito, de Lisboa, onde o Estado Novo encerrava os indesejáveis. Em armazéns de uma antiga fábrica de cortiça, situada em Lisboa, a ditadura deteve aqueles que procuravam limpar as ruas, incluindo pedintes, vadios, aleijados, loucos e prostitutas. Cortavam-lhes o cabelo, vestiam-nos com uma farda de cotim e atribuíam-lhes um número ao pescoço. Sob vigilância da PSP, mais de 20 mil adultos e crianças foram ali mantidos fora da vista pública, muitos durante várias décadas. Catarina Maria entrou há 70 anos. E ainda permanece lá. Republicação de reportagem premiada com o galardão Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. Colchões, candeeiros, mesas e cortinados. Este hotel em Cascais está em liquidação total. O Oníria Quinta da Marinha Hotel, em fase de renovação profunda, decidiu vender o mobiliário que adornava os quartos e as zonas comuns. Retomara as suas atividades em março de 2026 sob a marca Kimpton, pertencente ao grupo IHG. Rangel confirma colaboração com a União Europeia na Ucrânia. Em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, Rangel proferiu estas palavras durante a cerimónia de posse do social-democrata Luís Filipe Menezes como presidente da Assembleia Municipal. Sócrates e Pedro de Lis sem resposta ao advogado oficioso. José Ramos revelou aos jornalistas que irá apelar da decisão da juíza-presidente, que negou o prazo de 48 horas solicitado para a análise dos autos da Operação Marquês. 5 pessoas feridas em atropelamento deliberado em França. O jornal francês Le Parisien reporta que, na ilha de Oléron, em França, um atropelamento intencional resultou em pelo menos 5 feridos, dos quais 3 se encontram em estado muito grave. A aquisição de 4 helicópteros é anunciada por Nuno Melo. O ministro destacou que o financiamento para as forças nacionais destacadas subiu para 148 milhões de euros. Governo pretende ter contrato de convenção com médicos de família do setor privado concluído ainda este mês. A Federação Nacional dos Médicos manifesta desaprovação em relação a esta decisão do governo, afirmando que, ao subsidiar consultas isoladas, coloca-se, em perigo, a continuidade dos cuidados. EDP deverá indemnizar o Estado em milhões pela alienação de barragens. O Ministério Público chegou à conclusão de que não há crime de fraude fiscal na estrutura estabelecida para a venda de 6 barragens no Douro pela EDP. Contudo, a EDP tem obrigações fiscais a cumprir. Números bastante elevados, não são comuns, resultou numa TR. As declarações dos principais intervenientes nas notícias transmitidas em direto na Rádio Observador. Correspondência para o diretor. Publico.pt. Açores. Nomeação de Sandra Garcia para diretora dos Assuntos Europeus. Sandra Garcia assume a posição que foi de Carlos Amaral entre 2020 e maio deste ano. Recuperação da atividade económica é antecipada pelo Banco de Moçambique. De acordo com a proposta orçamental submetida ao Parlamento, o governo de Moçambique estima um aumento económico de 3,2% para 2026. Pedro Duarte garante maioria ao convencer vereador do PS. Pedro Duarte está prestes a estabelecer uma maioria no Executivo Municipal, tendo persuadido um dos representantes do PS a aceitar responsabilidades no governo. Jorge Sobrado assumirá o cargo de vereador da Cultura. Ministra da Saúde e Montenegro realizaram reunião antes do Conselho de Ministros.
A conversa terá abordado os diplomas que serão discutidos na reunião. Esta quarta-feira, o governo terá uma reunião antes da homenagem a Cavaco Silva. Correspondência para o diretor. As opiniões dos leitores são fundamentais para enriquecer o debate e a reflexão. Às 12 horas, cerca de 25 mil clientes da iRedes estão sem eletricidade. A iRedes anunciou que espera solucionar rapidamente todos os problemas causados pelo mau tempo ocorrido durante a madrugada, afetando cerca de 25 mil clientes que ficaram sem eletricidade. Antes do Conselho de Ministros, Ministra da Saúde e Montenegro estiveram em reunião. A conversa terá abordado os diplomas que serão discutidos na reunião. Esta quarta-feira, o governo realiza uma reunião antes da homenagem a Cavaco Silva. Em janeiro, Venus Williams participará do torneio de Auckland. Após estar fora do circuito por quase um ano e meio, Venus Williams voltou à competição em julho. Advogado designado de José Sócrates esteve um ano suspenso e solicitou apoio jurídico. José Manuel Ramos, que é cego, exerceu funções como vereador sem pelouro na Câmara de Lisboa e liderou o Partido da Terra. A Ordem chegou a instaurar um processo disciplinar contra ele. Produção será diminuída em 2 fábricas da Nissan no Japão. Desde a imposição das proibições de exportação, a unidade em Dongguan, situada no sul da China, continua com operações restritas. Proposta para estabelecer o Conselho de Fátima submetida em dezembro. A reivindicação pelo Conselho de Fátima teve início em 1988, na Assembleia de Freguesia da região. Elvas. Sala de motorizadas do Exército é inaugurada no museu. O Museu Militar de Elvas apresenta motociclos e bicicletas que foram utilizados pelo Exército Português. PSD apresenta protesto contra a TAP na Madeira. No protesto, afirma-se que é uma obrigação do Estado e de quem por ele responde garantir a mobilidade dos madeirenses. A questão da idade e da estatura na entrada para a PSP. Apesar de ultrapassarmos os 35 anos, é possível encontrarmos candidatos extremamente competentes, com experiências significativas, que podem, igualmente, contribuir de forma relevante. Uma avaliação da nova portaria que regula o acesso ao curso de formação de agentes. O relatório de Veríssimo terá um papel crucial. Devido à denúncia de Fábio Veríssimo, a FPF dá início a um processo disciplinar contra o FC Porto. Qual é a relevância do relatório e das possíveis testemunhas? E ainda a situação de Sporting e Benfica na Champions. A brutalidade da guerra civil no Sudão e o sangue visível do espaço, o que se passou em El Fasher. Após um cerco de 18 meses, as Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar, tomaram El Fasher das mãos das Forças Armadas Sudanesas. Quem são estas forças em conflito e quais são os seus objetivos? Além disso, de que forma a crise humanitária tem vindo a agravar-se na guerra esquecida e sem solução do Sudão? Em Gaia e Porto, um total mínimo de 136 edifícios impactados pela linha de alta velocidade. O troço da linha de alta velocidade que liga o Porto ao Oiã prevê 236 demolições, incluindo 185 residências e 45 estabelecimentos comerciais. Setúbal, PS afirma que não tinha conhecimento dos problemas do deputado municipal detido por roubo. O vereador reeleito e cabeça de lista do PS afirmou que a estrutura não estava ciente das questões pessoais de Marco Costa, mas garantiu que dará suporte ao socialista. Não o abandonaremos, declarou. Aníbal Cavaco Silva é a minha inspiração e referência. Luís Montenegro destaca Cavaco Silva como uma fonte de inspiração. Durante a gala em homenagem ao ex-presidente da República, o primeiro-ministro confessa que pretende alinhar a sua gestão com a de Cavaco Silva. 784 ocorrências são registadas pela Proteção Civil entre as 0 horas e as 12 horas. Quase 3.000 operacionais são mobilizados devido a 435 inundações provocadas por chuva e vento forte. MPE, pertencente aos italianos da família Berlusconi, em negociações para aumento de capital na empresa.
A família Berlusconi, através da MPE, está a tratar da entrada na empresa por meio de um aumento de capital, mantendo, no entanto, uma participação abaixo dos 33%. Ministra da Saúde é acusada de discurso xenófobo pelo SOS Racismo no caso da grávida falecida no Amadora Sintra. A organização argumenta que tais declarações colocam a culpa nas vítimas e desviam o foco das deficiências do sistema de saúde, solicitando um inquérito independente e a exoneração da governante. A tríade na nova lei da nacionalidade, a palmatória, a evidência e a percepção. A legitimidade de rever políticas de nacionalidade não é questionada, o que está em discussão é a abordagem. Uma mudança tão significativa deve ser acompanhada por cláusulas de proteção e regimes temporários. Opinião de Natasha Branquinho. Líderes significativos, lideranças que motivam. Após a conclusão da primeira edição da iniciativa da Argo, que reconheceu os líderes mais inspiradores do país, elucidamos a origem da iniciativa, detalhamos o processo de seleção dos 20 finalistas e apresentamos os resultados. Deputado detido foi desconhecido pelo PS. Suspeita recai sobre Marco Costa por envolvimento em roubo na via pública, ao lado de outro homem. Uma pick-up Defender vai, realmente, existir. Com uma leve surpresa, a Land Rover decidiu não produzir internamente a versão pick-up do Defender na geração de 2020, mas autoriza que um carroçador privado faça a conversão e a venda com base num veículo novo. Limite do Acordo de Paris é alcançado na Amazónia. No Brasil, a temperatura tem aumentado a uma média de 0,29 graus C a cada 10 anos. De que forma os concorrentes procuram aproveitar-se das fraquezas do opositor? A dança remonta à antiguidade, assim como a batalha pela presidência. Os candidatos proclamam a sua autonomia enquanto competem pela aprovação de figuras políticas e de bases partidárias. Qual é o estado da busca por apoios? Créditos de carbono ou agricultura regenerativa, está o setor agrícola pronto. No derradeiro dia da Lisbon Agri-Conferences, evento com a parceria do Expresso como Media Partner, especialistas traçaram direções para uma agricultura mais ecológica, focando na diminuição das emissões de carbono, na implementação de energias renováveis e em práticas que revitalizam os recursos naturais e a biodiversidade dos campos. No ano seguinte, Madrid receberá o evento. Linha de alta velocidade afeta 136 edifícios. Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara de Gaia, revelou a formação de um grupo de trabalho para discutir os efeitos da edificação da linha de alta velocidade. Contribuições de sangue diminuem pelo quarto ano consecutivo. Em 2024, Portugal observou uma nova diminuição no total de dadores de sangue. Carminho, Yorgos Lanthimos não desejava um homem a tocar para Emma Stone. E eu não revelei que nunca tinha tocado guitarra na minha vida. Carminho, que é a figura de capa da edição de dezembro da revista britânica, Songlins, recordou, numa entrevista em Lisboa, a sua participação no filme de 2023 de Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas, que conta com Emma Stone. Greve dos trabalhadores dos bares dos comboios inicia na quinta-feira. A ITAU, que gera o serviço de refeições nos bares dos comboios de longo curso alfa pendular e intercidades, não se compromete a respeitar o acordo de empresa, AE, vigente para os trabalhadores. Benfica visita Atlético em celebração, no Restelo, para a Taça de Portugal. Os alcantarenses tinham como foco o estádio da Tapadinha, mas o espaço não possui as condições adequadas. Melo assegura que Portugal alcançará 2% do PIB em defesa. Nuno Melo enviou ao Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, pedidos de esclarecimento sobre aspectos, com impacto orçamental. Organização do Tratado do Atlântico Norte minimiza a saída de forças dos Estados Unidos da América da Roménia. Conforme as estatísticas mais recentes, existem atualmente 1.700 militares norte-americanos destacados na Roménia, e entre 900 a 1.000 continuarão no território após o ajuste. Laboratório em Castelo Branco vai criar polvo. A CELLBLU está a investir em biotecnologia azul com o intuito de desenvolver alimentos marinhos sustentáveis.
Os livros voltarão a ser o futuro da escola. Em uma época em que as salas de aula são dominadas por tablets, Eduardo Sá argumenta que o futuro da aprendizagem e da escola reside novamente nos livros. Ler e escrever, segundo ele, é também uma forma de aprender com o corpo. José Manuel Rodrigues, líder do CDS-PP, Madeira, manifesta apoio a Gouveia e Melo. Em relação à possibilidade de a sua escolha causar tensões ou problemas políticos na coligação governamental, José Manuel Rodrigues afirmou que as eleições presidenciais não são eleições de partidos, mas sim de pessoas. É urgente uma revolução. Sinto ciúmes dos franceses, que continuam a manifestar-se sempre que necessário, conversa com Vitorino. Com 83 anos, Vitorino Salomé convoca outras vozes a unirem-se à sua na reinterpretar de Semear Salsa ao Reguinho, o seu álbum de estreia, lançado em 1975. A música, tal como a terra, só prospera quando a cultivamos em conjunto, declara o músico em uma entrevista que percorre desde os tempos da Revolução de Abril, onde as pessoas se abraçavam sem se conhecerem, até o presente, marcado por recessão e fadiga. Baterias de estado sólido, a expectativa de uma nova fase para os automóveis elétricos. Essenciais para a popularização dos veículos elétricos, as baterias de estado sólido oferecem promessas de maior autonomia, segurança e carregamentos rápidos. Contudo, o que realmente são e qual é a sua data de lançamento no mercado? Homicídio com arma de fogo no concelho é alvo de investigação pela PJ. No concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, um homem de 39 anos era a vítima. Mais um argumento jurídico é adicionado por Garcia Pereira para a extinção do Chega. Garcia Pereira ampliou a sua queixa com novos fundamentos legais visando a extinção do Chega. Leitão Amaro, ministra irá prosseguir com tarefa hercúlea. Leitão Amaro assegurou que, sem esclarecer se a ministra solicitou a saída, todo o governo apoia Ana Paula Martins e rejeita especulações sobre a questão. Desgaste acelerado. Críticas à classificação por orientação política. Há vários anos, os bombeiros sapadores solicitam ser reconhecidos como profissionais de risco e com desgaste acelerado. 3 anos depois, António Horta Osório regressa à banca como vice-presidente do francês CCF. O banqueiro português regressou ao setor financeiro. Assumiu a posição de vice-presidente não executivo do Conselho de Administração do banco francês CCF, depois de ter deixado o Crédito Suisse há 3 anos e meio devido a uma violação da quarentena durante a pandemia. Governo atualiza indemnizações por ataques e reavalia a proteção do lobo ibérico. Leitão Amaro destacou que, para salvaguardar o lobo ibérico, é igualmente fundamental proteger o modo de vida humano e as suas condições. E agora qual é a situação no orçamento? E a análise de Munhao? A passagem de ministros pela Comissão de Orçamento e Finanças, no contexto da avaliação do OE em especialidade, está a chegar ao fim. Quais foram as revelações até ao momento? Além disso, a EDP irá pagar impostos relativos às barragens. A banca iniciou uma nova etapa após um período de lucros históricos. Após anos de lucros sem precedentes, a banca aparenta estar a passar por uma transformação. Será que a Caixa Geral de Depósitos conseguirá reverter esta situação? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Zohar Mamdani em Nova York, um futuro sob o socialismo. Com um socialista democrático a liderar Nova York, Ana Cavalieri, especialista em política dos Estados Unidos da América, discute também as repercussões para as eleições intercalares de 2026. Lucro da EDP diminui 12% para 952 milhões até setembro. A elétrica revelou lucros de 952 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano. Os resultados foram impulsionados pelos Estados Unidos e redes. Embora a produção renovável tenha aumentado, o preço de venda da energia registrou uma queda. Rangel reconhece questões pendentes nas embaixadas e afirma que não faz sentido ter ilusões sobre as normas na Rússia e na China. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou no Parlamento que Portugal irá persistir no apoio a Kiev nas vertentes política, militar, financeira e humanitária.
Ele garantiu estar disponível para encontrar uma solução para a situação dos funcionários consulares desprotegidos socialmente. A prioridade é solucionar a situação dos professores. Conheça a formação do Benfica para o duelo contra o Bayer Leverkusen. Os encarnados enfrentam hoje os alemães na Luz, em busca dos seus primeiros pontos na Liga dos Campeões. Incêndio atinge a icónica cúpula do Masmarrós dos Irmãos Roca. Na madrugada desta quarta-feira, um incêndio destruiu a cúpula do espaço de eventos dos Irmãos Roca. Não se registaram feridos. A estrutura, construída em pedra e madeira, já acolheu uma gala Michelin. Governo atualiza indemnizações por ataques e reanalisa a proteção do lobo ibérico. Leitão Amaro destacou que, para salvaguardar o lobo ibérico, é igualmente essencial proteger o modo de vida humano e as suas condições. Lucro da EDP desce 12% até setembro, totalizando 952 milhões de euros, enquanto a EDP Renováveis vê lucros reduzidos para metade. Na quarta-feira, 6 de novembro, a EDP irá realizar um novo Capital Markets Day em Londres para expor ao mercado o seu plano estratégico atualizado, com metas revistas para os anos seguintes. O enoturismo corresponde entre 60% e 80% das receitas de certos viticultores nacionais. Em Viseu, especialistas do sector do turismo e da viticultura reuniram-se para discutir a relevância de uma área que apresenta um impacto crescente, embora ainda necessite de uma regulamentação adequada. Produção conjunta de armamento é desejada por Ucrânia e Japão. O presidente Zelensky estabeleceu um acordo com a primeira-ministra do Japão, no qual foi definido que a fabricação de armamento mais avançado deverá ocorrer em colaboração entre as duas nações. Além disso, o Japão se disponibilizou para prestar apoio a Kiev durante a época de inverno. A3ES aprova curso de Medicina na UTAD. O mestrado integrado em Medicina, que se pretende implementar em Vila Real, recebeu acreditação da A3ES por um período condicional de 2 anos. O sistema de saúde pode estar a tornar-se o seu maior adversário. Médicos contratados desejam fazer do sistema um refém. As urgências são novamente alvo da greve, obrigando a Ministra da Saúde a afirmar-se. Além disso, a solidão, de Cavaco Silva. PCP do Alentejo manifesta descontentamento com o plano do ministro Pinto Luz na EN2. A Direção Regional do Alentejo do PCP solicitou intervenção e uma revisão do Alentejo 2030. Alerta nos hospitais face à possibilidade de paragem das urgências por parte de terceiros. Solicita-se prudência e diálogo ao governo. As consequências podem ser severas nos hospitais se o protesto prosseguir. O governo apela aos profissionais que continuem a zelar pelos pacientes. O bastonário adverte os médicos sobre os seus deveres éticos e deontológicos. Cimeira entre países latino-americanos e União Europeia conta com a presença de Lula. Mauro Vieira destacou que Lula enfatizou repetidamente que a América Latina e o Caribe formam uma região de paz e cooperação. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal irá estabelecer uma embaixada no Vietnã. Adicionalmente, Portugal irá intensificar a sua representação perante a União Africana, OA, entidade pan-africana localizada na cidade capital da Etiópia. Um dos representantes de Mendes é sobrinho de Soares e nunca apoiou o PSD, ninguém detém o monopólio da independência, afirma o candidato. Eduardo Barroso, médico, sobrinho de Mário Soares e representante de Mendes em Lisboa, afirma que tentará convencer muitos eleitores fiéis do PS de que votar no candidato apoiado pelo PSD não significa trair a sua ideologia, é um democrata e cumpre a Constituição, e isso é suficiente. Marques Mendes afirma que um PR não é para despedir ministros, mas sim para exigir resultados. Brasil sugere novo fundo para a preservação das florestas. Países poderão receber compensações por proteger florestas tropicais. Na COP30, Lula da Silva deve revelar o Fundo Florestas Tropicais para sempre esta quinta-feira. A iniciativa visa estabelecer um sistema de financiamento para a proteção das florestas tropicais globalmente. Acordo para a diminuição das emissões é elogiado pela Ministra do Ambiente.
A 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas realizar-se-á de 10 a 21 de novembro, em Belém, na Amazónia brasileira. Provedor é acusado pela oposição moçambicana de ser falta de coragem. Uma provedoria que receia o poder político cessa a sua função de servir o povo e começa a servir o sistema, afirmou o deputado Elísio Moaquina, do partido Podemos. Braga. Suspeitos de roubo de milhares de euros foram detidos pela PJ. Os indivíduos detidos são suspeitos de crimes como roubo agravado, falsificação de documento, ofensas à integridade física e furto. Quais são as alterações introduzidas pela nova Lei da Nacionalidade? No Parlamento, a proposta recebeu a aprovação dos votos da direita e do deputado do JPP. Sintra. Visitantes são assaltados por supostos guias turísticos. Com o intuito de pôr fim à impunidade destes grupos, os donos de quintas estão a desenvolver cartazes de aviso, dissuasores sobre roubos em viaturas, solicitando a denúncia imediata de qualquer atividade suspeita. Laura Pausini em luto. Um familiar da artista foi vítima de um atropelamento violento. Ettore Pausini, com 78 anos, estava a andar de bicicleta quando foi colhido por um automóvel. Diplomas finais das urgências regionais são aprovados pelo governo. O regime jurídico que institui as urgências regionais deve ser implementado, somente e unicamente, nas circunstâncias em que a continuidade da urgência não pode ser garantida devido à escassez de recursos humanos. Unesco reprova outro homicídio de um jornalista mexicano. O jornalista, mostrado na imagem, numa captura de ecrã de um vídeo divulgado nas redes sociais, realizava publicações sobre delitos organizados no TikTok, por exemplo. Alice Alves comenta sobre o término do relacionamento com Carlos Afonso. A apresentadora da TVI confirmou que a relação chegou ao fim há quase um ano, mas assegura que preserva uma boa amizade com o ex-namorado. Urgências podem ser paradas por terceiros. Governo mantém posição. O movimento que ameaça interromper as urgências possui integrantes na maioria dos hospitais. O governo não cede e persiste na vontade de estabelecer normas para os terceiros. O bastonário alerta os seus colegas, a prioridade é o doente. Gabriel Nunziati é dispensado após inquirir se Israel vai financiar a reconstrução de Gaza. A agência de notícias Nova demitiu Gabriel Nunziati após o jornalista questionar à Comissão Europeia se Israel deve cobrir os custos de reconstrução de Gaza, considerando a pergunta como totalmente inadequada. O trovão trouxe apenas o sabor amargo após a luz do raio se apagar. Na principal competição europeia, os encarnados somam 0 pontos em 4 jornadas. Shein. Será que bonecas sexuais podem ser comercializadas em Portugal? Durante a abertura da primeira loja física da marca em Paris, várias pessoas expressaram-se esta quarta-feira. Se shutdown não for resolvido, Estados Unidos da América irão diminuir tráfego aéreo em 10%. Caso não se chegue a um entendimento para pôr fim ao shutdown, o secretário de Transportes dos Estados Unidos da América deve determinar uma diminuição de 10% no tráfego aéreo previsto em 40 aeroportos, com início na próxima sexta-feira. Volker Schmidt, quem é o ex-administrador do novo banco envolvido nas investigações do Ministério Público? Figura de confiança da Lone Star na área imobiliária, encarregado da comercialização de ativos, deixou o novo banco, porém sob suspeita. Chefe democrata no Senado parabeniza o recém-eleito autarca de Nova York, mesmo sem lhe ter dado apoio. Disse-lhe que a nossa preocupação é com a cidade de Nova York e que aguardamos a oportunidade de colaborar, declarou Chuck Schumer. Liga dos Campeões, Bayern e Arsenal recebem o Inter, Barcelona integra a lista Forbes. O português internacional marcou 2 golos pelo Clube Brugge na partida contra os catalães, que terminou com um total de 6 golos. Em Amsterdão, Osimhen conseguiu um set-trick, com o Ajax a ocupar a última posição. Extremamente desiludido com o resultado, bastante satisfeito com a equipa. O técnico português escolheu Leandro Barreiro para ser titular.
Diplomas finais das urgências regionais e dos centros de obstetrícia são aprovados pelo governo. Um dos diplomas diz respeito ao novo modelo de funcionamento centralizado das urgências externas de carácter regional. Antes da queda trágica e da explosão no Kentucky, motor desprendeu-se de avião da APS, resultando em pelo menos 11 fatalities. Um incêndio na asa esquerda da aeronave ocorreu, conforme um representante do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos da América, e o motor desprendeu-se. SLBXBL. Benfica sem eficácia frente ao guarda-redes. Luís Francisco afirma que as águias criaram mais ocasiões, mas sem concretizar. Salienta os piores momentos como os golos desperdiçados pelo Benfica e os melhores como os momentos coletivos dos encarnados. SLBXBL. Penalti não assinalado sobre Barreiro. Na opinião de Pedro Henriques, a equipa de arbitragem e o VAR deveriam ter marcado um penalti a favor do Benfica. Ele atribui a nota 4, considerando a arbitragem negativa, destacando o lance do penalti que poderia influenciar o resultado. Críticas de utilizadores aos serviços públicos focam o encerramento de urgências e o excesso de alunos nas turmas. O movimento dos utentes dos serviços públicos afirma que as urgências devem ser consideradas urgências em qualquer momento do dia, e não apenas das 9h00 às 19h00. Montenegro recebe conselho de Cavaco. Ninguém é perfeito. Luís Montenegro afirmou: existiu um Portugal antes e um depois de Aníbal Cavaco Silva. Chefe do PS aponta para a falta de rumo do Executivo Regional. É crucial compreender qual é o propósito do investimento e qual será o seu efeito na vida dos cidadãos, afirmou. Manuel Pizarro desaprova Jorge Sobrado por aceitar cargo. Pizarro afirma que o Partido Socialista entendeu o desfecho das eleições, e que o PS não saiu vitorioso nas eleições, tendo um papel significativo, o de servir o Porto na oposição. Marta Massada assume a presidência da Assembleia Municipal do Porto. Com um sentido de responsabilidade, Marta Massada afirma que aceitará este novo papel. Pedro Duarte recruta vereador do PS para navegar águas tranquilas no Porto. É um efeito colateral. Não foi a razão para a decisão. O novo edil do Porto garante uma maioria ao convidar Jorge Sobrado, eleito pelo PS, para assumir a vereadoria da Cultura. Na cerimónia de posse, Pedro Duarte expressou gratidão pelo legado deixado por Rui Moreira, mas fez um alerta sobre as dores de crescimento da cidade. Uma urbe que depende em demasia do turismo e do sector imobiliário arrisca-se a tornar-se prisioneira do seu próprio êxito. Portugal persiste na busca por reverter a expulsão da Lusa e da RTP. As autoridades de Portugal, a União Europeia e os meios de comunicação social portugueses afetados criticaram a decisão de Bissau. José Mourinho revoltado: estou ciente de que este árbitro não nutre grande afeição por mim. E eu não a tenho por ele. Após a derrota por 1-0 na Luz contra o Bayer Leverkusen, o treinador do Benfica fez estas afirmações.